O que me levou de fato a parar com o álcool? Eu estou há 106 dias hoje sem álcool e eu vim compartilhar aqui um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas me perguntam isso. Ah, mas por que você parou? Foi por motivo religioso? Por que você quis parar com o álcool? Muitas pessoas me perguntam isso. E, primeiro, eu fiz por mim mesma, porque eu estava precisando parar com o álcool. Eu já bebia, né, há mais de 23 anos. Eu comecei com os 23 anos, hoje eu estou com 46, então são 23 anos aí nessa caminhada, né, que eu passei bebendo. E nos últimos anos eu sentia muito forte um apelo dentro de mim que eu precisava parar, porque estava prejudicando os meus relacionamentos, prejudicando a minha saúde, prejudicando a minha casa, prejudicando tudo, tudo à minha volta. Quando eu vi que o álcool ele estava tirando a paz que eu estava precisando, que eu estava buscando, eu vi, bom, ele tá me fazendo mal, porque quando tira a nossa paz é porque já tá fazendo estrago. E a minha obesidade também, né? A minha obesidade não. A obesidade que me acometeu, que eu estou correndo atrás para poder reverter. Né? Já se foram 8 quilos nesses pouco mais de 3 meses sem álcool. E a grande razão, assim, que posso dizer, se eu for colocar numa lista, né? Foram os meus filhos, que eles pediam muito, né? Assim, eles ficavam muito apreensivos quando eu bebia, por causa de brigas, e eu vi que aquilo estava atrapalhando eles e pensei, bom, eu tenho que dar um jeito de tentar parar. E a minha saúde, as minhas taxas estavam muito altas, eu estou pré-diabética, né, por causa da bebida, o álcool, né? A própria médica falou isso comigo, que o álcool ele acarreta essas coisas, né? E as taxas ficam todas bagunçadas, tudo aumenta, e sabe assim, um turbilhão. É um turbilhão. Hoje eu vejo o álcool assim como um turbilhão que passou na minha vida. Um turbilhão de destruição, uma avalanche de derrota. Porque toda vez que eu ficava bebendo, eu acordava muito mal, porque eu começava a beber e eu perdia totalmente o controle. Dali eu comecei a ver, bom, talvez eu tenha algum problema com álcool, talvez eu precise parar de beber, porque eu dou a primeira lá, bebida, acabou, né? Eu só vou parar depois que eu já não estou aguentando mais. Eu vi que eu comecei a ver, eu falei, eu tenho algum problema. E eu tentava parar, e eu não conseguia. Aí eu fui vendo assim, caramba, como é difícil parar com álcool, né? Isso aí passa muito na cabeça da gente quando a gente quer parar. Eu pensava muito isso. Nossa, como é difícil parar com álcool, como é difícil. E realmente difícil. Só que o problema é que eu só ficava pensando isso. Nossa, é muito difícil parar com álcool. Mas o básico, o fundamental eu não fazia, que sabe o que era? É que não é difícil parar com álcool, é difícil para mim parar com álcool, porque eu tenho problema com álcool. E isso eu fui reconhecer agora, há pouco mais de 3 meses. Porque até então, na minha cabeça, era muito difícil parar com álcool. Eu não me perguntava o porquê que era tão difícil para mim parar com álcool. Tanta gente que consegue parar fácil. Né, pessoal? Não vou beber mais, pronto, acabou, não bebe nunca mais. E por que para mim era tão difícil parar? Se eu tentava e nunca conseguia, sempre recaía. É porque eu tenho problema com álcool. E foi só nesse momento que eu reconheci a minha fraqueza, que eu fui honesta comigo, sabe? Que eu usei assim de humildade, porque você reconhecer uma fragilidade, uma fraqueza, gente, não é para qualquer um. Eu passei anos para reconhecer que eu tinha essa fragilidade perante o álcool, que eu tinha essa impotência perante o álcool, que eu não posso ir ao primeiro gole, porque ele me toma, eu me entrego quando eu dou o primeiro gole. Eu demorei para reconhecer, demorei assim, nossa, foram muitos anos dando murro em ponta de faca, batendo cabeça e tentando parar, assim, sabe, de uma forma não certa, porque existe uma forma correta de você parar com álcool. E essa forma correta de parar com álcool é aquela que vai dar certo para você. É a que vai dar certo para você, seja com tratamento médico, tomando remédio, fazendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico, seja praticando o que eu pratico, o que eu falo aqui todo dia nos vídeos, só por hoje, sem álcool, evitar ambientes, lugares e pessoas que te levam ao primeiro gole, ter sempre dentro da sua geladeira uma bebida gaseificada, uma água com gás, um refrigerante, um suco, sabe? Qualquer coisa ali para na hora do desespero, da vontade, você ter aquela bebida disponível ali para você beber. A gente tem que dar nossos pulos e tentar fazer o possível para se livrar do vício. Foi assim que eu fiz. Enquanto eu estava lá, ai não, quando eu quiser eu paro, eu não consegui, porque eu tentei várias vezes com essa linha de raciocínio e nunca conseguia parar. Foi só no momento que eu me olhei de frente, assim, sabe? Que me olhei de frente. Parei, olhei todas as minhas fragilidades, reconheci cada uma delas e nomeei que eu consegui. Eu não posso ir ao primeiro gole, eu não posso andar com quem bebe, não posso, porque se eu andar eu vou beber, eu vou recair, porque eu sei que eu sou fraca e eu tenho impotência perante o álcool. Aí você vai fazer o quê? Você vai fugir. E essa fuga de tudo que te leva ao primeiro gole, ela não é
sinônimo de fraqueza. Nem sempre a fuga é fraqueza. Nesse caso, a fuga, ela é seu maior ato de coragem, porque você vai estar fugindo daquilo que te destrói, daquilo que destrói a sua vida, destrói a sua casa, acaba com o seu dinheiro, acaba com seus relacionamentos, acaba com o seu trabalho. Você vai estar fugindo de tudo aquilo que te arrasta para o buraco. Portanto, é o nosso maior ato de coragem, é fugir de tudo aquilo que nos leva ao primeiro gole. Quando você se enfrenta, você se encara com verdade, com honestidade e com humildade, a mágica acontece. O milagre vem. Porque você reconhece que você não pode beber. E quando você reconhece que você não pode beber, você vai evitar tudo que te leva a beber. E é assim que eu fiz, que eu faço e que eu tenho feito há pouco mais de 3 meses. Se você está aí na luta tentando parar, tenta praticar o que eu falo aqui. Você não vai te custar nada. Você não vai ter que pagar, não é nenhum curso, nada. Você vai fazer por você mesmo. Você não precisa nem de falar com as pessoas. Se você quiser abrir isso para alguém, abra somente para quem você tem plena confiança e plena certeza de que a pessoa vai te entender e vai te apoiar. E não vai sair falando para todo mundo. Isso atrapalha muito. No meu início, eu só falei com as pessoas mais importantes da minha vida, que eu sei que me amam, que são as que moram comigo. O meu marido e os meus filhos, só. Eu não falei com ninguém, com parente, com amigo, com ninguém. Não falei com ninguém. Nem com as pessoas que eu bebia. Eu só fui me afastando e dizendo não aos convites, porque os convites chegam e a gente tem que se enfrentar, sabe? Nos primeiros tempos é difícil, sim, você dizer não, a pessoa vai perguntar por quê, você vai falar por que não, porque eu não quero, porque eu não tô afim, porque eu tô tomando remédio. Eu falava que eu tava fazendo tratamento, que eu tava tomando remédio e que eu não podia beber por causa disso. E nisso o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo, sabe? E você vai ficando quieto ali no seu canto, praticando o seu só por hoje e evitando o primeiro gole em paz. Você não precisa falar com todo mundo, sabe? Fala só com as pessoas que você sabe que vão estar do seu lado, que vão te pegar na sua mão e vão te ajudar. E o segredo é que não tem segredo. Você tem que se enfrentar a vontade, tendo a sua consciência que a vontade ela vem, ela bate mesmo, mas ela passa, ela passa. Busca as ferramentas corretas que eu falo aqui, olha sempre para dentro de você, para sua mente, sabe? E fala que é só por hoje. Quando a mente vier querer esticar o tempo lá na frente, ai, mas e lá naquele dia, como é que você vai fazer? Esquece aquele dia, você tem que praticar, é só por hoje, hoje sem álcool. Que quando chegar lá na frente naquele dia, você já vai ter praticado tantas 24 horas que a sobriedade já vai estar fazendo parte da sua vida e aquilo você não vai nem querer, às vezes nem querer ir naquele lugar. E se você for, você nem vai querer beber, sabe? Porque você já descobriu o meio e as formas de se manter em sobriedade e a maravilha que é a delícia, a plenitude que é uma vida sem álcool. E é isso, até a próxima, vamos seguir firmes, só por hoje sem álcool, só por hoje sem a primeiro gole, para a gente ter essa plenitude de vida em abundância, essa vida maravilhosa que eu jurava não existir pós-álcool, mas ela existe, ela é real, ela é concreta e ela é palpável. Vamos seguir só por hoje sem álcool. Até a próxima.